Mateus capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Quais mandamentos? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus, respondendo, lhe disse: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado pela oportunidade de examiná-la e extrair para o nosso coração e a nossa vida, nossa existência aqui, as suas verdades eternas. Nos ajude a entendê-las, de modo que não apenas fiquem em nossos ouvidos, mas que venha internalizar em nosso coração e em nossa mente, para sairmos daqui sabendo da altura, do comprimento e da profundidade do teu amor e da tua vontade, para neste tempo, cada um de nós, sejam os aqui presentes, sejam os que estão compartilhando pela internet, que seja um momento em que o teu Espírito tenha total atenção e liberdade para ministrar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Tudo tem um preço. A linguagem de um mundo que vive o capitalismo e o mundo ocidental é esta. Se pudessem, na verdade, colocariam em nós, quando nascêssemos, um código de barras. Ou quem sabe hoje em dia o famoso QR Code, já com um valor e um preço estipulado para cada um de nós, para cada uma das crianças que nascem. A verdade é que, na prática, isso não existe. Você não tem tatuado no seu braço, não é, Bertinho? Um código de barras. Mas no mercado negro, um rim vale muito dinheiro. Um fígado, um coração. E tem pessoas que por aí que matam outras para justamente vender seus órgãos.
Essa semana eu fui assistir uma tal de série chamada Round 6. Quem assistiu? Levanta a mão. Vocês estão com tempo, é brincadeira. Round 6. Foi assim, né? Era meio engraçado. O pessoal começou zoando, falando que parecia Casa de Papel. Aquele negócio de todo mundo de vermelho, né? Aquela roupinha, um macacão. Mas o interessante é que no início um homem ali, endividado, com sérios problemas com recursos financeiros, foi chamado para participar de um jogo em que a vida das pessoas era tomada por justamente participar do game, do jogo. Ou seja, aquelas vidas tinham um preço. Conforme, estou dando spoiler, mas é necessário, se você não assistiu, perdeu. Conforme as pessoas vão morrendo, o preço daquela vida que se ia, né, ia caindo num grande cofre. E as pessoas que ficavam vivas tinham possibilidade de ganhar aquele dinheiro da morte daquela pessoa. Ou seja, uma vida tinha um valor financeiro. As pessoas começaram a entender, começaram a tramar a morte uma das outras. Vou até aqui para vocês assistirem a série, porque como um fenômeno social é interessante, diga-se de passagem. Mas, gente, é uma realidade assim, a arte imita a vida, né? Nós também corremos nesse mundo e inconscientemente colocamos preços nas pessoas. Algumas pessoas valorizamos mais que outras. Algumas pessoas damos mais atenção que outras. Consideramos mais que outras. E muitas vezes pela roupa que está vestindo, pelo carro que usa, pelo seu estilo de cabelo e pela sua cor da pele. Qual é o seu preço? Qual é o preço da sua vida? Você já parou para pensar? Qual é o valor da sua alma? Qual é o valor da sua vida? Você estaria disposto a pagar o preço da vida da pessoa que está do seu lado? Olha para quem está do seu lado aí. Valeria a pena pagar o preço desta vida? Você lembra daquele filme O Preço da Manhã? Não é? Interessante. Tem que pagar para poder viver as horas. E aquele filme também é muito interessante. É uma crítica que também imita a vida, né? Porque na verdade a gente usa o dinheiro, mas a gente usa o tempo. Time is money. Tempo é dinheiro. Na verdade a gente está gastando a nossa vida. Cantamos aqui, né? Gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. A vida da gente é o tempo que a gente tem aqui. Qual é o valor da sua vida? Pergunta para quem está do seu lado aí. Qual é o preço da sua vida? Você acha que você vale quanto? R$1 milhão? João, você morreria aí por R$1 milhão para sua esposa? Vou deixar você com R$1 milhão, eu vou morrer. Vou entregar minha vida por você. 20 milhões, tá bom, 20 milhões. Para garantir a neném, Ana, 20 milhões pela vida do pastor Guilherme. Mateus está falando, tá caro esse pastor aí. E o Gleidson, né? Brincadeira. Gente, a nossa vida tem um preço incomparável, que não tem como mensurar. Foi pago por Jesus e a gente sabe disso. Nossa vida tem um preço e um valor enorme, pois Jesus pagou com a sua vida. A vida de Jesus foi tomada, foi dada, doada. A morte a tragou, mas ele venceu a morte, amém? Mas ele fez tudo isso por você. Não foi por R$1 milhão, não foi por 20 milhões de reais. A sua vida tem um preço e foi a vida de Cristo. E aí a gente, na vida cristã, se esquece às vezes disso. Que Jesus pagou o preço da nossa vida por nós. Que antes nós estávamos sendo levados à morte eterna, mas quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele pagou a dívida que nós tínhamos.
E agora nós não somos mais escravos da morte. Gente, é muito interessante a série. Dá para fazer um culto jovem, Round 6. Vai ficar legal, cara. Round 6. Todo mundo aqui de capa vermelha. A gente põe aquela bonecona. Aí quem levantar para beber água, a bonequinha... Isso. Mas isso aqui é uma mensagem séria, assim como foi a Assembleia. O Evangelho de Mateus, de acordo com os teólogos, foi escrito ali pelos anos 80 e 90 depois de Cristo. Qual é a mensagem desse Evangelho? Trazer esperança a uma comunidade judaica de que Jesus, nascido da Virgem Maria, que viveu, morreu e ressuscitou, a fim de cumprir a profecia messiânica de salvação, feita por Isaías ao povo de Israel. Então, como ele se trata de um evangelho para responder aos judeus as suas perguntas, trata das necessidades desses judeus, de uma legitimação messiânica. Mas ele também aborda os aspectos com exatidão do Jesus rabino, de um ministério de um rabino chamado Jesus. Como lá no Mateus capítulo 1, ele começa nos dizendo que Jesus era da linhagem de Davi. E Davi foi o maior rei de Israel. E o Messias deveria ser, de acordo com a profecia, da linhagem de Davi. E o texto que lemos, queridos, Jesus estava já perto do momento em que seria entregue às autoridades romanas para o cumprimento do seu propósito, da sua vinda aqui à terra. Antes, Jesus retoma as atividades no local onde tudo começou, lá na Galileia. No capítulo 13, a partir do versículo 53 e no versículo 54, na parte A nos diz assim: e tendo concluído Jesus essas parábolas, se retirou dali, Jesus, rejeitado em Nazaré, chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga. O mestre dos mestres, o rabi dos rabinos, Jesus desejava instruir pela última vez os seus primeiros discípulos, a fim de que estes entendessem de fato o caminho do discipulado. E no capítulo 19 que nós lemos, apresentam as atitudes de que Jesus espera dos seus verdadeiros discípulos, daqueles que querem verdadeiramente fazer parte do seu reino. E aqui Jesus, no capítulo 19, elenca 3 grandes assuntos. Primeiro, a vida matrimonial dos seus discípulos. Segundo, as crianças no reino. E o terceiro, o discípulo e as suas posses. Agora, não mais no início, mas no fim do seu ministério, Jesus separa os verdadeiros discípulos, os cristãos, se podemos assim dizer, envolvidos com a sua palavra, daqueles que só queriam buscar as bênçãos e os milagres de suas mãos. Ele diz: se o mundo, e o mundo é composto pelos fariseus, aceitam relativizar a vida e o relacionamento com o Pai, vocês, meus discípulos, precisam agir de modo totalmente diferente. Vocês não podem relativizar o discipulado e a vida com Deus. Ao ouvir esse discurso de Jesus separar os homens dos meninos, um jovem se sentiu incomodado. Esse jovem era rico, e Jesus fala das posses. Um jovem rico e muito religioso, certamente um membro de uma família influente em Israel, ou seja, foi educado pelos melhores rabinos, completou os estudos com esses rabinos, e que talvez agora buscasse um cargo como um ofício de sacerdote, ou até um rabino, por que não? E esse jovem rico reconhece Jesus como um rabino, como um rabi. Ele diz: mestre, ou bom mestre.
Mas aquele rabi diante dele, tinha um discurso diferente dos rabinos que ele havia estudado. Talvez no coração deste moço, jovem rico, subiu o seguinte pensamento: todos os rabinos que me ensinaram trouxeram esse jugo que eu aplico. Cumpro a lei, dou o dízimo de tudo e ainda ajudo os pobres. Mas esse rabi, Jesus, tem um discurso diferente e eu não me aplico ainda nele. E Jesus é de fato um rabino diferente, é um rabi diferente. Suas palavras são doces e leves e o seu jugo é suave. Aqueles que entendiam a dimensão da graça e a dinâmica do reino de Deus se aproximavam do coração deste rabino. Mas aqueles que estavam apegados à natureza do ser e do existir, do mundo e das coisas que nele há, o discurso de Jesus, para esse seria pesado demais. E este era o sentimento daquele jovem rico. Ele desejava seguir as palavras de Jesus, porém ele estava apegado demais à natureza do seu ser. A fama, status e riquezas. Tudo isso era muito natural para aquele jovem. Fama, status e riquezas. Afinal, isso não era problema para nenhum rabino. Até que um que lhe chama a atenção lhe diz, ou diz a eles: vocês querem ser meus discípulos? Vocês querem fazer parte do reino de Deus? Percam seus nomes, percam suas casas, percam seus bens por amor a mim, e depois disso, me segue. Ele nunca ouviu algo assim. Afinal de contas, nós temos um preço e precisamos fazer a manutenção desse valor. Ser um fariseu influente na sociedade, conseguir uma cadeira no sinédrio, ser quisto pelo círculo dos fariseus, tudo isso dependia de boa influência, de recursos. Como que esse rabino pode me pedir para esquecer o meu nome? O nome é tudo. Como eu posso perder um nome que eu levei tanto tempo para construir, ou que meu pai levou tanto tempo para construir, e perder o meu nome assim, desfazendo dos bens, das casas, de tudo que conquistei para seguir esse rabino? E nos diz o texto que o coração dele pesou. Ele se entristeceu, Lucas, porque ele era rico demais. E o coração dele não estava no Cristo. A sua mente conseguia captar como que aquelas palavras eram genuínas, como aquelas palavras eram ímpares, como aquelas palavras eram espirituais, como aquelas palavras levavam aos portais de uma dimensão totalmente transcendental, totalmente além do que ele poderia imaginar, daquilo que ele já havia feito, de toda a sua existência. A sua mente poderia entender isso, mas Bertílio, o seu coração estava apegado às riquezas. O seu coração estava apegado nas suas posses, naquilo que ele tinha aqui na terra, e não naquilo que ele havia construído na eternidade. Nós somos levados a pensar que tudo tem um preço, e nós vivemos tentando construir um castelo a fim de corresponder com esse valor diante de uma sociedade que valoriza pessoas influentes, que valoriza pessoas que sabem se vestir e se vestem muito bem, e que têm posses e que têm riquezas, diante dessa mesma sociedade. Todos nós queremos corresponder a esse status quo, a essa percepção da sociedade, diante da importância do valor que temos para ela. Queremos ser um médico porque
porque um médico é uma profissão muito valorizada. Queremos ser um engenheiro, porque um engenheiro é uma profissão muito valorizada. Mas nós desmerecemos as pessoas que fazem a limpeza, a manutenção. Nós desmerecemos as pessoas negras, nós desmerecemos os homossexuais, nós desmerecemos as pessoas aidéticas, os autistas, porque eles valem menos na linguagem do mundo de hoje. Mas eu não, eu tenho um grande valor. Vocês conseguem perceber que nós também temos em nós um pouco desse jovem rico, se não muito? O quanto também nós somos apegados a determinadas questões. Mas eu conheço Jesus. Eu sou cristão, eu aceitei, eu me batizei, eu entreguei minha vida a Jesus. Amados irmãos, os discípulos que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, admiravam Jesus, seu ministério, suas palavras, estavam bem próximos dele, fisicamente. Mas o coração, o espírito ainda estava distante, perto, porém distante. Nós nos envolvemos com Jesus através da estética, através da religiosidade, mas não queremos nos envolver verdadeiramente com Cristo que ressuscitou. Isso nós encontramos na vida daquele jovem rico. A primeira coisa é que, beleza, ele sabia que Jesus tinha autoridade, que Jesus era um rabi. Um rabi, ele tinha influência, ele tinha um respeito, ele tinha um mérito de ter alcançado a ação rabínica. Embora que Jesus não tenha terminado o ciclo da escola rabínica, mas as pessoas o reconheciam como um rabino. Ele tinha uma multidão que o seguia. Isso despertou naquele jovem a percepção: não, esse é um rabi. Esse homem é um rabi. Ele respeitava Jesus como rabi, dizendo: mestre, diante de tantas aquelas pessoas, sabendo que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Que legal, ou seja, ele sabia quem Jesus era, mas ele não aceitava o jugo de Jesus. Cada rabino tinha o seu jugo, e o jugo é a interpretação do rabi da lei. O povo não sabia ler. Mais de 90% da população judaica era iletrada, era analfabeta na nossa linguagem. Então os rabinos diziam para eles a interpretação das leis: vocês têm que fazer assim porque está escrito assim na lei de Moisés. E eles seguiam porque não sabiam ler. E eles, João, inventavam situações dizendo que a lei de Moisés dizia, para justamente se favorecerem diante do povo de Deus. Por isso Jesus fala para eles: olhem, me vejam, me sigam, porque o meu jugo é suave. Os fariseus põem sobre as suas costas jugos pesados, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O rabino reconhecia a autoridade de Jesus, mas não aceitava o jugo de Jesus, quando ele dizia: vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres. Não, esse jugo não posso, já é demais para mim. Ele conhecia o jugo, mas não o aceitava. O que Jesus está falando não é para mim, faz sentido na minha mente, mas não alcançou o meu coração. Ele reconheceu o jugo, mas não o obedeceu. Eu não posso cumprir, isso é demais. Como que um homem pode cumprir isso? Foi a fala dos próprios discípulos. Como que um homem então vai receber a vida eterna assim? Sabe por quê? Porque numa sociedade em que tudo tem preço, tem que ter preço para alcançar a vida eterna. Entendeu, Gilmar? Se eu pago para andar de Uber, se eu pago para comprar carne, se eu pago para o meu filho estudar numa escola melhor, se eu pago para ter saúde melhor, se eu pago para cortar o meu cabelo, para colocar gasolina no meu carro, eu também tenho que pagar para poder alcançar o céu. Essa era a mentalidade do judeu. Essa era a mentalidade do mundo
do Israel antigo. Então o que esse jovem fazia? Tudo o que podia para poder alcançar a vida eterna, porque a vida eterna tinha um preço. Eu respeito os mandamentos todos. Ele diz, tudo isso eu faço. Eu honro meu pai e minha mãe. Como ele diz aí no versículo 20, vamos ver. O que ele diz? Tudo isso eu tenho obedecido. O que Jesus fala para ele no versículo 19, 18 e 19? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Facilmente poderíamos pensar, Jesus falou para eu fazer isso? Tô safo, tô safe, vou pro céu. Eu acho que quando ele responde para Jesus, ele pensa, tô safe, tô salvo, safe, faço tudo. E aí ele diz, tudo isso aí eu faço. Tudo isso aí eu faço. Ou seja, eu tenho uma vida religiosa top. Jesus, eu sou top. Porque toda essa lista da lei eu faço. Eu vou no culto de domingo, eu vou no discipulado, eu ministro louvor, eu dou o dízimo e mais o dízimo. Eu oferto, eu participo da cantina, eu subo o monte, desço o monte, eu faço jejum, eu faço tudo. Jesus, eu sou top. Sou top. E aí Jesus fala para ele, meu filho, você não entendeu, não. Você faz tudo, mas falta uma coisa. Fala para quem está do seu lado aí. Falta uma coisa. Não. Fala de verdade com convicção. Falta uma coisa. Pergunta agora para ele. O que falta? Pergunta, gente. O que falta? Não. Tem que ter dinâmica. O que falta? Né? O jovem, no versículo 16, ele diz: que farei de bom para ter a vida eterna? O jovem reconhece que ainda falta uma coisa. Há um teólogo que diz que no coração do ser humano há um espaço, um buraco, que somente Jesus pode preencher. Sabe aquela vez, aquela situação, aquele momento da sua história em que tá tudo bem, cara. Tá tudo maravilhoso, tá top. Mas você sente que está faltando alguma coisa? Era o que esse jovem estava passando. Ele era um excelente homem na sociedade. E ele era um excelente homem religioso. Mateus, ele não precisava de mais nada, velho. Por que ele chega para Jesus então e pergunta o que eu tenho que fazer? Se ele já fazia tudo. A resposta é: falta alguma coisa. Você que está assistindo pelo YouTube, você que está aqui nesta noite, ainda falta uma coisa. Para que você seja plenamente dominado pelo poder do Espírito de Deus. Porque uma vida religiosa, uma vida que segue a Torá, que oferece sacrifícios, que realiza boas obras, não é capaz de compreender e de viver o melhor de Deus. Andar com Jesus, mas não fazer o que Jesus manda. Constatar a realidade de Jesus, perceber que ainda há uma dívida com Jesus, reconhecer que Jesus ainda espera algo de mim, mas não cumprir, falta alguma coisa. Como esse jovem, muitos de nós desejamos seguir Jesus. Ceamos, festejamos, participamos dos pequenos grupos, mas ainda estamos andando de largo. Estamos distantes, periféricos, porque sabemos que se ao aproximarmos de Jesus, das coisas do reino de Deus, nós precisaremos tomar atitudes radicais. Falta uma coisa.
Muitos são como os primeiros discípulos. Andam como Jesus. Veem os sinais e as maravilhas de Jesus. Mas no momento de evidenciá-lo como um rabi, fogem e se escondem, se omitem. Aqueles que não vivem do jugo de Jesus, ele já diz, dificilmente entrarão no reino dos céus. Então, para quem é o reino? Para quem é o reino de Deus? Para quem é o reino de Cristo? Falta alguma coisa. O reino de Cristo, ele consiste daqueles que renunciam a si mesmos, para que ele cresça. Ao se observar distante do que Jesus estava esperando, aquele jovem, aquele homem rico se entristeceu. Eu não sou aquilo que Jesus espera de mim. Ele achava que tudo o que fazia, como um bom religioso em Jerusalém, já era necessário para alcançar a salvação. Mas era preciso ainda mais. Ele era apegado ao dinheiro. E Jesus o havia advertido. Não. Jesus já tinha falado em Mateus 6. Não podemos adorar a Deus e a Mamon. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está falando acerca dos recursos. Mas a verdade é que o que Jesus espera de nós é que o nosso coração, o coração dos seus discípulos, sejam totalmente dele. A questão não é só o dinheiro. O dinheiro é porque aquele jovem era apegado ao dinheiro, aquele homem era apegado ao dinheiro. Mas isso pode ser o sexo, isso pode ser a mulher, isso pode ser o homem, isso pode ser um jogo, isso pode ser uma droga, isso pode ser qualquer outro tipo de situação e vício que nos afasta de Deus, que nos faz amar mais a coisa do que a Deus, que nos faz perder a bênção de Deus por amar aquela coisa. E até mesmo aquilo que fazemos na igreja, porque muitas pessoas se apegam às coisas que fazem na igreja. Mas Deus não busca pessoas que fazem coisas para Ele. Deus busca as pessoas que vivem nele. Deus busca pessoas que adorem em espírito e em verdade. E não que vivem de espiritualidade daquilo que faz. Porque os discípulos verdadeiros adoradores, quando forem fazer algo para Deus, farão porque pertencem a Ele e vivem nele, e não para barganhar algo, ou para cumprir rituais e tradições. Muitas pessoas ainda fazem uma disputa com Deus com a sua vida secular. Querem servir a Deus e relativizam os seus princípios. Outras pessoas estão aqui, mas o coração está pegado no dinheiro, no carro, na casa, na mulher, no homem, no negócio, na faculdade, nos filhos, nos sonhos. Ah, Jesus quer o nosso coração por inteiro. Jesus quer o nosso compromisso e a nossa dedicação por inteiro, inteiramente. Sabe por quê? Para Jesus é tudo ou nada. Não existe meio termo para Jesus. O nosso coração tem que ser inteiro para Ele ou nada. E por fim, aquele jovem saiu triste. Ele não aceitou o jugo de Jesus. Mas não pense que naquela situação tudo saiu perdido. Porque aquele exemplo do jovem rico serviu para que Jesus revelasse aos seus discípulos mais próximos do que Jesus desejava deles. Vocês não podem buscar recompensas terrenas, mas a recompensa eterna. Jesus não veio prometer coisas terrenas. Ele nos fez promessas eternas. Os judeus queriam promessas cumpridas no plano humano, mas Jesus veio nos fazer promessas eternas, cumprir e apontar para as promessas eternas. Ao ouvir que Jesus estava ensinando para o jovem, os seus discípulos ficaram espantados. Como assim? O que é isso que Jesus está falando, velho?
Jesus acho que está meio doido, Jesus. Ficaram assim espantados pela radicalidade de Jesus. É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isto é mais fácil o Brasil entrar na Argentina do que aquele que tem um coração dominado por si mesmo, pela riqueza ou por qualquer outra coisa, entrar na eternidade. Você consegue entender isso? Os discípulos ainda pensavam que Jesus falava de coisas temporais. Mas Jesus estava falando de coisas eternas. Os discípulos ainda esperavam recompensas políticas, sentar ao lado do trono de Jesus em Jerusalém e desfrutar das regalias como os oficiais do rei. Porém, Jesus não falava do reino humano. Jesus falava do reino dos céus. Isso nos mostra que nós também somos preocupados demasiadamente com as coisas terrenas, mais do que as coisas eternas. Isto porque nós nos limitamos a nossa existência ao plano terreno, mas Cristo nos libertou para uma vida eterna. Nós ainda limitamos nosso relacionamento com Deus às situações de bênção como comida, bebida, casa, carro, trabalho, dinheiro. Acreditamos que um homem abençoado é como quando tem estabilidade financeira, emocional. Queridos, nós não alcançaremos a dimensão da eternidade de Jesus, com Jesus, que Ele nos fala, aquilo que está além do que toda experiência humana pode compreender e viver, seja religiosa, política ou social, se nós não abrirmos para aquilo que Jesus tem, além do que os nossos olhos veem. Amado, Jesus não nos convidou para uma vida de passeio aqui no mundo. Ele nos convidou para uma vida inteiramente na eternidade. Jesus não está preocupado com o quanto que você vai ter para comer aqui nessa terra. Jesus está preocupado com a sua vida na eternidade. O texto nos diz que muitos ao ouvirem esse sermão, ou na verdade eu quero concluir dizendo que algumas pessoas quando ouvem esse tipo de sermão, elas saem tristes, como o jovem saiu triste daquela situação, porque sabem o que tem que fazer. E o que nós temos que fazer? Parar de correr atrás daquilo que nos afasta de Deus, investir mais tempo no reino de Deus, discipular, iniciar um relacionamento discipulador com alguém que ainda não conhece Jesus, pedir perdão para quem ofendemos, perdoar. Mas isso tem um preço muito alto. Tem o nosso orgulho, tem o nosso eu, tem as nossas vontades, tem os nossos sonhos. É difícil abrir mão daquilo que a gente quer. Como meu avô me diz, quando pedimos as coisas para Deus, como o Joãozinho, né? Deus, eu quero muito casar. Eu não tenho namorada, Deus, me dá uma namorada, mas tem que ser Maria. A gente quer muito uma coisa de Deus, mas a gente não quer as coisas que Deus quer para nós. Queremos aquilo que nós desejamos. Não abrimos mão para Deus fazer em nós aquilo que Ele tem para fazer. O jovem rico saiu perdendo a oportunidade de mudar a sua vida, porque ele não abriu mão daquilo que o impedia de entender, alcançar e viver a dimensão da graça de Jesus. Para a eternidade é tudo ou nada. Jesus não quer um relacionamento com quem não quer se entregar inteiramente a Ele. Ele não quer um relacionamento com quem só busca nos bons momentos, tampouco com aqueles que só querem as suas bênçãos. Jesus quer um relacionamento integral. Ele quer você por inteiro, todo o seu coração, sem reservas e sem limitações. E hoje Ele te convida a vender tudo que você tem e dar aos pobres, a deixar de fazer, a abandonar tudo aquilo que te afasta dEle, tudo aquilo que assume o trono do teu coração que é dEle. Ele te convida a deixar. Este é o preço do discipulado. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Porque por mais que você seja uma pessoa influente, seja aqui
na igreja, ou seja, no seu trabalho, na sua família. Por mais que você seja um líder, ou tenha muitos cargos como um líder, por mais que você cumpra todos os rituais e que dê um dízimo muito alto, por mais que você seja um bom religioso, você não entrará no reino dos céus se não entregar tudo que você tem, que você é, por amor a Jesus. Tudo. A salvação tem um preço. A sua vida. É tudo ou nada. E aí? O jovem saiu triste, porque ele sabia que não viveria sem o dinheiro. Você pode viver sem isso que tem te impedido de se entregar 100% a Jesus? Você tem vivido 100% para Jesus? Ou ainda falta algo que você precisa abrir mão, mas está entre seus dedos e cada vez mais aperta com força, ao ponto de cansar seus músculos e machucar seus dedos, sua mão, sangrar, mas você não abre mão para Jesus fazer a mudança e a transformação na sua história, na sua vida. É hoje que Jesus quer mudar isso, mas Ele te convida: vai, vende isso, deixa isso. Não é isso que eu quero de você. Não é isso que eu busco em você. Jesus quer o teu coração. Jesus quer a tua vida. Este é o preço de um discipulado, de uma vida com Jesus. Tudo ou nada. Não é meia lua, é tudo. Feche seus olhos.